A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui para apresentar a lição de número 6, de jovens. Hoje nós vamos estudar Jeremias, a oração e o lamento de um profeta, certo? Fica aí conosco, com certeza é uma lição muito abençoada, Vocês vão ver que Jeremias foi um profeta muito desprezado, certo? Um profeta que ficou alienado, ninguém queria se ligar com ele, Ninguém queria saber dele. Talvez você já passou por esse problema. Então por que Jeremias viveu essa situação de desprezo durante todo o seu tempo de profeta? Porque ele pregava uma mensagem impopular, Então, você já passou assim algum desprezo, já foi descartado alguma vez, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, na sua vizinhança, ou até mesmo em algumas igrejas, por causa da mensagem que você pregava, por aquilo que você falava a respeito da palavra de Deus, E tem pessoas que qualquer coisinha acham que a mensagem é pesada, que a mensagem é inconveniente, que aquela mensagem não está de acordo com o contexto que eles estão vivendo, e não aceitam, porque muitas vezes as pessoas não querem mudar a sua situação diante de Deus. Então, quem sabe você já passou por uma situação dessa. Então, mas se você já passou, vai ser uma lição muito importante que você vai ver aqui como que Jeremias se comportava, diante dessa situação impopular devido à sua mensagem, e também como Deus via essa situação, Porque muitas vezes nós somos desprezados pela mensagem que pregamos e às vezes ficamos desanimados porque a gente fica olhando, para quem nós estamos pregando, se eles estão gostando ou não. Mas a gente tem que olhar para Deus, é para Jesus, O que ele está achando, Quando o apóstolo Paulo estava já querendo até desanimar, lá em 1 Coríntios 18, Jesus apareceu a ele e falou: Paulo, não se desanima, não desanima porque eu tenho muito povo nessa cidade, entendeu? Então, fale e não te cale, certo? Então, Paulo, quando ele olhava para o povo, ele via que uma discriminação, uma rejeição, mas Jesus não estava vendo desse jeito. Era um plano de Deus que iria usar ele para ainda ganhar muitas almas, Porque muitos podem desprezar, mas outros vão aceitar, Então vale a pena a gente perseverar nessa batalha espiritual. E também eu quero deixar aí um aviso aí importante para você. Primeiro, estou honrado aí com a tua presença no nosso canal. Muito obrigado pela tua presença. Deus te abençoe, tá? E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal, tá? Faz a sua inscrição aí, porque aqui a finalidade é ministrar a palavra, Então, quanto mais inscrição, mais o YouTube ranqueia o nosso canal. Então, te convido a se inscrever se você gostar, dá o seu like, Compartilhe com seus amigos aí, arrume outras pessoas para poder se inscrever. E não se esqueça também de dar um toquinho lá no sininho, que quando tu toca no sininho, você sempre vai receber novas notificações, novos avisos de vídeos, que são colocados no canal. Eu também tenho uns 300 vídeos aí no canal, não é só de escola dominical, nós temos muitos estudos interessantes aí que você vai gostar. Depois da aula, dá uma pesquisa aí no nosso canal, Você vai ver aí, clica lá, você já está no nosso canal, é só clicar em vídeo em cima, que aparece todos os nossos vídeos, ok? Fica aí conosco até o final, Deus te abençoe, tá bom? Bem, vamos lá. A lição de jovens hoje é Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Está lá em Jeremias 14, versículos 7 a 12, Então nós vamos, conforme eu já disse aqui na introdução, nós vamos ver nessa lição um profeta em que viveu um dos momentos mais difíceis do povo judeu, Então, nós vamos aqui aprender muito com a vida desse homem. Por quê? Porque ele dedicou toda a sua vida à obra de Deus, certo? Sendo ele filho de sacerdote, nunca veio se casar, ficou solteiro, E foi dedicado de todas as formas, entendeu?
Na verdade, Jeremias se dedicou intensamente à sua chamada, ao seu ministério, certo? Mesmo que a situação dele foi uma situação muito difícil, enfrentou muitas lutas, muitos problemas, mas ele foi fiel e dedicado à sua chamada, né? Vamos lá. A vocação é a primeira visão de Jeremias, certo? A vocação é a primeira visão de Jeremias, chamado ainda muito jovem, né, para a obra de Deus. Então, um jovem com uma vocação, né? Muito importante isso. Por quê? Porque Jeremias ele foi chamado ainda muito jovem. As pessoas às vezes pensam que Deus só chama velho, né? Moisés foi chamado com 80 anos, mas Deus já tinha uma obra na vida dele, lógico, né? Quantos milagres não aconteceu na vida de Moisés, principalmente lá de não morrer afogado lá, foi poupado, foi criado lá na casa de Faraó. Quer dizer, Deus tinha um plano e foi preparando Moisés, mas a sua chamada mesmo só aconteceu, né, quando ele tinha 80 anos. Bem, então, mas Jeremias aqui foi chamado jovem, ainda muito jovem mesmo. O fato esse, porque no primeiro momento, né, ele ficou até surpreso, né, se surpreendeu. Porque Deus é assim, Deus é um Deus de surpresa, Deus é um Deus surpreendente. Ele não fica fazendo perguntinha, né, se eu quero ou não quero. Ele me escolheu, está escolhido. Ele escolheu você, está escolhido. Agora cabe você aceitar ou rejeitar, né? Mas ele escolhe. Ele não fica perguntando, você quer? Eu posso escolher você? Não, ele chama, escolhe e acabou, né? Agora, se eu não quiser, eu vou pagar o preço também, né? Então vamos lá. Então, Jeremias ficou surpreso, porque ele se achava jovem para isso, mas Deus não tem esse problema. Ele era também tímido, né? Ainda se considerava uma criança. Ele se considerava, embora não fosse, né? Criança aqui é uma pessoa ainda incapaz, sem condição de exercer, sem maturidade, né? Ainda para exercer aquilo que Deus chamou. Mas Deus não erra. Ele sempre chama a pessoa certa. Se a pessoa não deu certo, ou ele não é chamado por Deus, ou ele não valorizou aquilo que Deus colocou na mão dele. Porque Deus não vai errar na sua chamada, não. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Você é a pessoa certa. Entendeu? Então, sendo chamado diretamente pelo Altíssimo, isso aí é uma bênção, né? Para ser um profeta, levando a mensagem sagrada às nações. Não? Qual era a mensagem de Neemias? A priori, uma mensagem sagrada. Por que sagrada? Porque vinha de Deus. Jeremias não ia levar uma mensagem do homem, né? Então, ao ouvir essas palavras vindo do Senhor, ele ficou surpreso, mas uma coisa Jeremias tinha, que temos que ter: convicção da sua chamada. Ele sabia que era chamado por Deus. Ele sabia que Deus escolheu ele. Isso aí é o que nós temos que ter, é convicção da nossa chamada. Só isso é que vai te ajudar a suportar as lutas da caminhada. Entendeu? Porque se você não for um cara convicto, uma mulher convicta, um homem convicto, uma jovem convicta, um jovem convicto, você não aguenta. Porque a luta não é fácil. Mas se você tem convicção da tua chamada, você vai até o fim. Porque Deus é contigo, né? Então, Deus faz uma pergunta a Jeremias numa visão, o que ele estava vendo, né? Então, o que ele estava vendo? Uma amendoeira, certo? Então, o que significa essa primeira visão da amendoeira? Bem, uma maravilhosa constatação. Qual? Deus é fiel e cumpre a sua palavra, certo? No tempo certo, Deus dá a resposta, entendeu? Com certeza. E no momento certo, Deus se faz presente. No momento certo, Deus muda a situação, cria circunstâncias. Deus age sempre no tempo certo e Ele é fiel naquilo que Ele fala. Nessa visão, o que Ele deixa claro? Assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera, entendeu? Lógico, por criação de Deus mesmo, as profecias do Senhor, através do profeta Jeremias, anunciam o quê? A proximidade do juízo do Senhor, entendeu? Então, o profeta anuncia e Deus realiza. Não somos nós. É triste quando o profeta, ele mesmo quer cumprir a profecia dele. Eu já ouvi casos, né, do profeta ser usado por Deus
e depois ele mesmo quer cumprir a profecia. Não sei se é dúvida, se era de Deus ou não, porque nós o que falamos em nome de Deus, nós temos que ter convicção do que falamos, que foi Deus que nos usou. Nós não podemos ter dúvida. Se temos dúvida, vamos calar a boca, certo? Mas nunca queira, né, realizar aquilo que é para Deus realizar. A nós não cabe fazer nada, é só entregar a mensagem que Deus dá. Não tente realizar nada não, entendeu? Entenda isso, guarda essa palavra. O profeta anuncia e Deus realiza, entendeu? Isso aí que a gente tem que entender. E Deus, Ele é fiel. A sua fidelidade é a coisa mais importante, é o atributo mais importante na nossa vida. E é um atributo comunicável, um atributo, né, que Deus compartilha com a gente. Eu sou fiel a Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Então, sendo Ele fiel, exige de nós fidelidade. E Ele compartilha esse atributo com a gente. Certo? Isso aí que é importante. Há um chamado para você. Número 3. Bem, muito importante o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Então, foi através do seu chamado de Deus, que grandes personagens da Bíblia entenderam os propósitos de Deus em suas vidas. Então, é uma das coisas muito importantes a gente entender o chamado de Deus na nossa vida. Nós não podemos, né, ser confusos, conforme diz aqui, ó. Vejamos aqui, Sansão foi chamado por Deus, vacilou, né? Isaías cumpriu, o apóstolo Paulo foi fiel, entre outros. Também encontramos muitos personagens na história da igreja que dedicaram as vidas de forma intensa a uma causa, e tudo começou com um chamado, certo? Contemporâneo, nós vemos também os homens que foram usados para a reforma protestante, né? A gente vê aqui como Lutero, Fanny, Wesley, Moody, Wunderwig, Daniel Berg, né? Foram pessoas que foram chamadas por Deus, certo? E cumpriram o seu chamado, foram até o fim. Tiveram luta, tu nem imagina, né? Você estuda, compra o livro das histórias das Assembleias de Deus no Brasil, que você vai ver o que os missionários sofreram, o que Gunnar Wiggen sofreu, o que Daniel Berg sofreu, né? Mas foram fiéis ao seu chamado, entendeu? É isso que Deus quer, porque quando você é chamado, você entende o propósito de Deus, você sabe o porquê, né? Bem, aqui só uma coisa pode trazer paz a quem tem um chamado de Deus. Isso aí, né? Tranquilo, estar dentro da vontade dele, entendeu? Porque atender esse chamado e colocar a mão no arado. Se você tem uma chamada de Deus e não atende esse chamado, você não vai ter paz. Você está sempre na dívida com Deus. Então nós temos que entender o seguinte: o que vai trazer paz ao nosso coração é você atender o chamado de Deus, se colocar dentro da vontade dele, no centro da vontade dele, né? Colocar a mão no arado também e trabalhar, fazer a obra. Qual é a tua chamada? É para pregar? Vai pregar. É para ensinar? Vai ensinar, né? É para evangelizar? Vai evangelizar. Tudo a gente pode fazer um pouquinho, mas aquele dom específico que a gente tem é que ele que sobressai. Então é isso que a gente precisa entender. Meu ventilador está ligado por causa do calor? Está fazendo um barulhinho aí, mas é o ventilador, tá? Bem, acho que não vai atrapalhar não. Bem, então colocar a mão no arado é isso. Permite, né, que a gente seja uma bênção na mão de Deus. Não tem coisa melhor de que você ser uma bênção na mão de Deus. Até que mesmo que muitas pessoas não entendam, não aceitam o teu chamado, isso é problema deles. O teu compromisso é com Deus, entendeu? Pede força a Deus e caminha, certo? Porque ser uma bênção na mão de Deus é se comprometer com Ele, certo? Aonde a sua chamada se cumprir, a obra vai ser grande, porque Deus só quer que você entre na vontade dEle, e quem vai fazer a obra é Ele através de você. Se você prega, quem salva é Ele. Se você ora, quem cura é Ele, entendeu? Deus pode chamar para você ser um missionário, fundar a igreja, abrir igreja, quem sabe, né? Hoje Deus te chamou para ser um presbítero na casa do Senhor, ajudar o pastor, um diácono,
Tem pessoa que tem um dom maravilhoso na diaconia, ele é uma bênção na igreja, não precisa mandar fazer nada. Isso é um dom, é uma chamada. Né? Quantos são diáconos abençoadinhos? Foi chamado para ser diácono. Aí bota ele para presbítero, acaba o homem. Ele fica lá sentado no púlpito, não consegue fazer mais nada. O dom dele não é aquele. Né? Então, isso é um problema. Não tem coisa melhor do que ser chamado e ficar dentro da chamada. Às vezes a pessoa, por causa de um cargo, ele abandona a chamada dele. E vai ser o que Deus não quer. Entendeu? Ah, mas ser presbítero é maior do que diácono? Não, não é maior. Cada um tem a sua função específica. Se você for chamado para ser um diácono, fica na sua posição, você vai agradar muito mais a Deus e vai ser muito mais útil para a igreja. Tá bom? Número 2 aqui. A rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada a um povo rebelde. Bem, sempre foi a vontade de Deus abençoar o seu povo. Né? Deus nunca quer estar castigando, corrigindo, trazendo juízo. Não. A vontade de Deus é sempre abençoar. Mas as atitudes das pessoas diante de Deus é que atrai o juízo. Né? Nós colhemos o que plantamos. Vamos colher o que eu semeio. Né? Então é o que acontece isso. Você semeia vento, colhe tempestade, não tem jeito. Então, porém, tudo tem seu limite. Então, aqui, que podia, né, ser uma bênção, se tornou em maldição. Por quê? Porque Deus queria que do povo o quê? Fidelidade. O povo era infiel. Entendeu? O povo foi infiel a Deus e Deus esperava deles o quê? Fidelidade e obediência. Entendeu? Então, através da desobediência, veio a ingratidão. Esse povo aqui, desse tempo de Jeremias, né, que já vinha de bastante tempo, nunca foram gratos a Deus, nunca reconheceram o que Deus fez na vida deles. Entendeu? Sempre foram ingratos, foram mal, rebelde. Então, quer dizer, essa ingratidão durou por muito tempo e Deus dando tempo. Deus protelando para dar tempo deles se arrependerem dos seus pecados. Porque o maior desejo de Deus é que o ser humano se arrependa. Deus não quer trazer juízo para ninguém. Deus que traz é o arrependimento. Mas se a pessoa se recusa a se arrepender, ele vai entrar debaixo do juízo de Deus. Isso aí não tem jeito. Então, esse povo aqui, tudo era praticado sem o mínimo de arrependimento. Eles não tinham. Jeremias pregava, eles prendiam Jeremias, castigavam Jeremias, desprezavam Jeremias, difamavam ele. Entendeu? Ele passou uma luta tremenda, porque o povo passou a odiar ele, porque ele vinha na contramão do mundo. Entendeu? Ele vinha delatando o pecado daquela turma. E Deus é que mandava, não era a ideia de Jeremias. Acho que muitas vezes Jeremias tinha vontade de ir para o cantinho e ficar quietinho. Mas Deus queria que ele pregasse. Então, a mensagem de Jeremias não era a mensagem de Jeremias, era a mensagem de Deus através de Jeremias. Muitas vezes nós pregamos mensagem, a mensagem dura, não, a mensagem de Deus. Para corrigir as pessoas, que não quer que ninguém se perca. Às vezes o cara está em pecado, a pessoa está vivendo em pecado, a pessoa fica passando a mão em cima da cabeça dele, alisando. Enquanto ele está precisando de uma correção, certo? Para não perder a salvação. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Entendeu? Corrige. Para que Deus corrige? Para que nós venhamos ser participantes da sua santidade. A correção é para levar o cristão a ser participante da santidade de Deus. Por quê? Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. As pessoas não querem entender isso. Então tem mensagem que é botar o dedo na ferida mesmo da pessoa, para ele abandonar o pecado. Entendeu? Mas o que aquele povo não queria era se arrepender. E quem não quer se arrepender, o juízo é eminente. Não tem como. Entendeu? Então o povo era rebelde, os reis, os sacerdotes, começava de cima. Entendeu? O povão era terrível, mas já vinha de cima, com o rei, que também era desobediente, os sacerdotes eram desobedientes, corruptos, entendeu? Falsos profetas em abundância, o que tinha mais era falso profeta, profetizando mentira, dizendo que as mensagens de Jeremias eram mentira, que não viria juízo nenhum, entendeu? Então, quer dizer, que não ia ter cativeiro nenhum. Jeremias pregou que ia ter 70 anos de cativeiro, que Babilônia ia invadir Judá e ia levar
o povo para o cativeiro, quem fosse para o cativeiro ia ficar 70 anos, e os profetas estavam, os falsos profetas, desmentindo isso. Então era uma situação, era Jeremias sozinho contra todo mundo, mas só que Deus estava com ele, né? E quando Deus está com uma pessoa, não importa, pode levantar o inferno todo com o diabo, com o mundo todo, com os ímpios, que não vai adiantar os falsos crentes, pode se levantar todo mundo. Se Deus estiver contigo, você é invencível, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então os sacerdotes, falsos profetas, eram assim. Então foi profetizado 70 anos de cativeiro, né? Jeremias era um profeta solitário, que nem eu já disse. Era ele sozinho contra todo mundo. Mas Deus estava com ele, entendeu? Ele era uma voz que era desprezada, certo? Mas era fiel aos propósitos de Deus. Ele, para o povo, era uma voz desprezada, mas ele era fiel aos propósitos de Deus, entendeu? Bem, profeta menosprezado, número 2 aqui. A mensagem do profeta Jeremias fazia dele um homem desprezado, alienado, né, da sociedade corrupta. Começa a pregar a verdade para você ver se tu não fica alienado. Começa a dedurar o pecado para você ver como é que a sua vida muda. As pessoas vão te deixar de lado, mas Deus vai estar contigo, entendeu? Então, ele ficou alienado daquela sociedade pecadora, corrupta, né? Uma nação, gente, de Judá, ela estava completamente contaminada desde as raízes, certo? Então, não tinha jeito, o juízo ia vir. Eles não queriam se arrepender, eles não queriam mudar de vida, eles não queriam abandonar o pecado, eles não queriam voltar para Deus. Era isso, o problema é esse. Então, a mensagem de Deus veio através de Jeremias, tanto para edificação, se houvesse arrependimento, como para destruição, o juízo eminente que viria e veio, né? Bem, ele anunciava a necessidade de quê? Arrependimento. Arrependimento, para se arrepender, tem que deixar o pecado, tem que abandonar o pecado, se converter, conforme pregava o apóstolo, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério, na presença do Senhor. É isso que eles não queriam, entendeu? Então, não tinha jeito, né? Então, Jeremias apontava os graves pecados cometidos pelo povo. Jeremias 6, todo o capítulo 6 explica isso bem, certo? Então, ele viu as suas profecias sendo cumpridas, e o exército babilônico invadindo Jerusalém, e ele assistiu toda a destruição. E como é que ficou a cara dos falsos profetas, né? Eles queriam prender Jeremias, prenderam Jeremias, julgaram Jeremias dentro de uma fossa, entendeu? Dizendo que ele estava incitando o povo a se entregar para a Babilônia. Ele não estava incitando, ele estava entregando a mensagem. Deus falou: se vocês se arrepender, mudar de cabeça, eu não vou deixar, vocês vão sair numa boa. Mas eles não aceitavam mais isso. Eles queriam que as coisas fossem feitas do jeito deles. Eles continuavam no pecado e praticando as mesmas coisas erradas, mas na mordomia, com Deus abençoando. Isso nunca ia acontecer, né? Então, o exército, Jeremias viu a sua profecia se cumprir. Ele viu o exército babilônico invadindo Jerusalém, entendeu? Então, restou ao profeta o quê? Depois que ele viu essa desgraça toda, né? O profeta desprezado, o que ele fez? Ficou rindo da cara deles? Não, ele era um homem de Deus. Ele podia rir da desgraça. Tá vendo, seus miseráveis? Vocês não acreditaram em mim, agora bem feito. Não, Jeremias era um homem de Deus. Ele amava aquele povo rebelde, como Deus ama também, né? Então Jeremias, ele chorou, se lamentou, né? Ele sofreu muito, porque ele amava aquela cidade. Ele amava Jerusalém. Ele não queria a destruição de Jerusalém. Ele não queria a destruição do templo de Jerusalém. Ele não queria a destruição dos muros de Jerusalém, né? Ele, depois, 70 anos depois, veio reconstruir o templo. Neemias veio e reconstruiu o muro, né? Depois de muito sofrimento. 70 anos depois a profecia se cumpriu. Tanto é que Daniel entrou no esquema da oração, porque ele viu que os 70 anos já estavam se cumprindo. Mas Jeremias viu isso tudo, entendeu? Jeremias, ele
com certeza, ele viu o custo pessoal que ele sofreu com tudo isso. Ele pagou um preço pessoal muito caro. Entendeu? E muitas vezes, para a gente chegar até o final da nossa carreira, nós pagamos um preço muito alto. Mas mais alto ainda pagou Jesus, sem ter culpa nenhuma, morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Entendeu? Então, Jeremias foi tremendo, mas com certeza valeu a pena, né? Todo o sacrifício que ele fez, né? Porque ele foi fiel ao seu Deus. Às vezes você olha assim como Jeremias, poxa, não ganhei uma alma, preguei, mas você foi fiel a Deus, não mandou você pregar. Quem salva é Deus, não é você. Entendeu? Às vezes você olha assim, você não vê fruto nenhum do teu trabalho, você não vê do teu jeito, mas Deus viu os propósitos dele cumpridos. Bem, vamos lá. Deus usa quem Ele quer. Então o povo desobediente de Judá acreditava que nada podia acontecer a eles, pois nenhum povo pagão entraria em Jerusalém, a cidade santa. Entendeu? Mas o juízo veio pelas mãos dos babilônios. Deus não tem compromisso com os desobedientes. Então eles pensavam assim, bem, o nosso templo é o templo de Deus. Deus não vai deixar ninguém mexer nesse templo. Era um templo bonito, feito pelo rei, né? O filho de Davi, Salomão, uma coisa luxuosa, né? E também os muros, Jerusalém, a cidade santa, Jerusalém, a cidade de Davi, Jerusalém, a cidade do grande rei. Então eles idolatravam o templo, idolatravam a cidade, mas não obedeciam a Deus. Então não adianta, né? Deus, ele não se prende com essas coisas. Eles achavam que Deus jamais ia permitir que uma nação pagã destruísse o templo. Eles imaginavam que jamais uma nação pagã, Deus permitiria que destruísse Jerusalém. Pois estavam enganados. Essas coisas são materiais, são passageiras. Deus não está ligado nesses luxos, não. Deus é dono do ouro e da prata. Deus está ligado nas almas. Entendeu? Então, eles pensavam que Deus ia proteger eles por causa disso. Não. Deus não tem compromisso com o desobediente. Se a pessoa é desobediente, Deus não tem compromisso com ele, não. A pessoa conhece a verdade, sabe o que está fazendo a propósito. Então, Deus não tem compromisso com essas pessoas. Entendeu? Não adianta. Eu tenho uma Bíblia muito bonita, eu estou na igreja todo dia, eu faço até oração e tudo. Eu prego, mas você obedece? Não, então Deus não tem compromisso contigo, não. Você está lançando pérola aos porcos, entendeu? Está perdendo seu tempo, certo? Porque você não... Tu pode até salvar alguém com a tua pregação, mas se você é desobediente, se conserta, tá? Entendeu? Bem, Jeremias, número 3 aqui pro final. Jeremias em vão intercede pelo povo. Deus até pediu a Jeremias. Ele falou, Jeremias, não ora mais não. Sabe por quê, gente? Olha só, você orar por alguém para salvar, quando a pessoa quer, a oração vai ajudar aquela pessoa. A oração muda as coisas. Deus cria circunstância através da oração a favor de alguém, para salvar. Mas se a pessoa não quer, Deus não vai obrigar. Não adianta que a tua oração não vai fazer Deus obrigar ninguém a ser crente. Entendeu? Tem pessoas que ele está cego pelo diabo, saiu a cegueira, ele aceita Jesus. Tem pessoas que estão sendo enganado, tem pessoas que não foi despertado ainda vai chegar o tempo dele. Então você orando por essas pessoas, com certeza Deus vai agir e vai salvar. Agora, quando a pessoa já decidiu no seu espírito, não quer Deus, quando você pensa que as nossas orações vai fazer Deus obrigar aquela pessoa a ir para o céu, obrigar aquela pessoa a ir para o crente, ser crente, não vai de jeito nenhum. Entendeu? Então, quando Deus viu que aquele povo não queria realmente obedecer, Deus falou, Jeremias, não ora não, eu não vou ouvir tua oração, porque esse povo não me quer. Entendeu? Eles não têm impedimento nenhum, simplesmente eles não me querem, é a escolha deles. Entendeu? Então Jeremias volta a interceder pelo povo, o grande juízo de Deus se aproxima, né?
e uma intercessão, né? Porém, a intercessão de Jeremias gera poucos efeitos, ou nenhum, né? Em quem não quer se arrepender e está obstinado. Então, quando a pessoa não quer se arrepender, está aqui o céu, o inferno, a mensagem está aqui, eu não quero. Nem já teve pessoa que falou para mim, não, tem inferno, tem céu, mas eu não quero saber de céu, não. Pronto, não quero saber de Deus, não. Tem Deus, tem céu, tem inferno, tem diabo, mas eu não quero saber de Deus. Eu já ouvi isso, entendeu? Então é a decisão da pessoa. Se ele se arrependeu depois que morreu, aí eu não sei, né? Aí já é tarde também. Então Deus desejava que aquele povo obstinado, né, se arrependesse e buscasse uma vida de santidade, certo? O povo se lamentou pelas perdas, olha só, o povo se lamentou pelas perdas materiais, conforto, mas não se arrependeram da miséria, da violência, da fome e as práticas pecaminosas. Disso aí eles não se arrependeram. Pelo contrário, se intensificaram, levando pessoas ao lamento, porém repetindo, sem arrependimento. Se lamentaram, choraram, entendeu? Se revoltaram, mas pelas perdas materiais. Arrependimento, se voltar para Deus, não. Entendeu? Um Deus de fidelidade e de promessa. Bem, apesar da caótica situação, né, que havia uma firme esperança. Deus é fiel, entendeu? Ele cumpre as suas promessas. E Deuteronômio 4,31 deixa isso bem claro. Jeremias proclamava uma esperança futura. Aquela geração já era, mas Israel, Judá, não estava totalmente perdido, porque as gerações futuras encontrariam no Messias aquilo que eles precisavam, né? Os que se arrependessem, como Jesus veio, né, e morreu pelos nossos pecados, e quem quiser agora, pela pregação do Evangelho, tanto judeu como gentio, pode aceitar Jesus, porque em Cristo não tem judeu nem gentio, né? Em Jesus nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, o povo de Israel, ele teria no futuro um tempo de vitória. Então Deus tinha uma aliança. Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu no pecado, perdeu a bênção, né? Mas Deus trouxe a solução através de Jesus. Então aquela situação caótica que Judá passou ali não era o fim. Aquilo era um período de castigo, entendeu? Para que também a nova geração mudasse de ideia. Agora você veja bem, uma coisa importante aconteceu nesse cativeiro da Babilônia feito por Nabucodonosor e permitido por Deus. O que foi de bom nisso? Até ali Israel, Judá, era idólatra. O grande problema de Judá era a idolatria. Eles tinham deuses para tudo. Eles ficaram pior do que as nações que estavam em volta. Eles aprenderam com as nações em volta e ficaram pior do que elas. Para você ver como é que o diabo faz, né? Com as pessoas desviadas. Então veja bem, eles ficaram pior, né? Mas uma coisa aconteceu, depois que eles vieram do cativeiro, nunca mais Judá idolatrou ou caiu na idolatria. Esse cativeiro serviu para libertar Judá da idolatria. Nunca mais Judá foi idólatra. Serviu ou não serviu? Né? Então Deus, ele corrige. Deus não quer matar ninguém, ele quer corrigir. Quando a pessoa aceita a correção, ele é bem-aventurado. Mas se ele rejeita, aí ele vai pagar o preço da rejeição dele. Entendeu? Então, é isso aí que acontece. Judá, aquele castigo foi para libertar definitivamente Judá da idolatria. Amém? Então, chegando ao final, a oração que Deus não ouve é aquela oração sem fé. Se orar sem fé, não adianta. A Bíblia diz, não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Orou sem fé, não resolve, não vai ser atendido. E também, né, orando com egoísmo, também não resolve, né? E também há um tempo determinado para todas as coisas. Quer dizer que você orou agora, vai responder agora. Depende da necessidade e da vontade de Deus, tá bom? Então que Deus te abençoe. Te agradeço aí por me aturar até agora
E semana que vem nós estamos aí com a lição, né, de número 7. Fica aí conosco aí. Obrigado aí pela tua presença, pela honra que tu está me dando. Deus te abençoe, tá bom? E não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever, de continuar com a gente aí. Dá um toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos, tá bom? As notificações estão a caminho. Um abração, Deus te abençoe e até a próxima lição.